Olá pessoal, aqui é o professor Diego. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Logística e Administração de Materiais. Nosso capítulo 5, temos Compras e Logística Reversa. Bem, nesse capítulo a gente vai ver um conceito diferente do setor de compras, que é um segmento importantíssimo no departamento de Administração de Materiais, e veremos também o significado da logística reversa e o que esse segmento da logística tem trazido de oportunidade para as organizações. É importante a gente lembrar, pessoal, que a logística e a administração ela tem uma grande influência das guerras que tivemos no mundo inteiro. E a falta de suprimentos, a falta de produtos, as improvisações e os aperfeiçoamentos tecnológicos que vieram acontecendo de lá para cá é que influenciaram o desenvolvimento e a organização do departamento de compras. Nesse sentido, o departamento de compras ele parou de ser visto como um setor de despesas, um fator de despesas, e passou a ter um novo papel, que é um papel lógico de estratégia nos negócios. Como eu já falei para vocês inúmeras vezes, nos processos de lucratividade, a gente ganha na compra. Eu sei que é repetitivo, mas é importante que vocês se lembrem. Tudo se ganha na compra, com as melhores cotações, com os melhores fornecedores e na hora certa, né, no tempo oportuno. Então, pessoal, o setor de compras ele já está intrínseco no processo logístico e ele tem como finalidade planejar a quantidade correta que vai trazer a satisfação da empresa e do cliente no momento certo. É importante dizer que é quantidade, qualidade e preço. São três pilares em que o administrador, quem trabalha com a parte logística do setor de compras, precisa criar uma equação absoluta que traga, entre todas as opções que ele possui naquele momento, a melhor compra, a melhor aquisição. E é por isso que a gente fala que o setor de compras é estratégico, porque essa equação e o nível de informações para juntar e fazer um bom orçamento e uma boa aquisição é que é o grande desafio. Ao chegar, o setor de compras é quem também analisa se o produto que foi comprado foi aquele produto recebido e encaminha para o armazenamento em boas condições, inclusive com todas as informações que vêm junto com o processo de compras, de nota fiscal, manuais, etc. Mas quais são os objetivos reais da função de compras dentro de uma organização? Bem, eu coloquei um conceito para vocês podem acompanhar pela apostila, que é o de manter e organizar a entrada e saída contínua de suprimentos ou materiais com custo mínimo de investimento, ou seja, comprar mais barato, adquirir materiais com qualidade e quantidade estabelecida pela gestão, procurando sempre, dentro de uma negociação justa, a melhor condição de pagamento para a empresa. De repente um prazo maior, sem juros, de repente um desconto maior do que estava previsto. Eu tinha desconto de 5%, mas se eu adquirir um lote a mais e eu prevejo que eu posso ter uma boa venda desse lote a mais, eu vou conseguir 7,5%. Então, são as questões das barganhas que ficam entre quem adquire, né, e quem faz a venda. É importante, pessoal, a gente entender como é que funciona esse setor de compra. Bem, basicamente, a gente pode separar da seguinte maneira. Você tem a necessidade de produtos, tanto do setor de marketing, do setor de revenda, ou do processo industrial, agora eu vou falar sobre eles, mas aí você tem esses pedidos solicitados e você começa uma pesquisa de mercado, faz várias cotações, pega os melhores preços, os melhores fornecedores em relação à qualidade, faz um estudo dos materiais, a investigação de como eles constroem esses materiais que você vai adquirir, quais são as origens desses produtos. Investiga, faz uma investigação minuciosa desses fornecedores, inclusive da matéria-prima, enfim, todas as especificações técnicas. Vê a questão da qualidade e aí depois você separa quais são os melhores. E aí, aquilo que atender a qualidade e a quantidade, você começa a separar pelo menor preço. E é lógico que você vai optar aquele que atende uma qualidade mínima,
a quantidade que você deseja no menor preço. Para chegar até a compra propriamente dita, também é necessário fazer uma autorização para efetuar o procedimento, para fazer de fato o pagamento. Registrar todos os dados possíveis, que é a primeira parte dessa função compras. E quem faz essa aprovação? Bem, senhores, quem faz essa aprovação é normalmente o gerente da empresa. Você faz uma avaliação, não é verdade? Passa tudo isso para o gerente, explica qual é a melhor aquisição, né? Por que você chegou naquele produto, e daquela maneira ele vai dar um deferimento ou não. No departamento de vendas, quando a gente solicita um material de escritório, essa solicitação passa por alguns processos. Por exemplo, há no sistema uma janela chamada suprimentos. E então se começa a relacionar com o que você precisa dentro dessa janela de suprimentos da organização. Feito isso, você solicita ao gerente comercial que aprove o pedido e em seguida passa para compras, que irá levantar os dados do fornecedor já existentes para o fornecimento daquele material ou realizam-se novas pesquisas e cotações, para então aprovar um pedido e efetuar a compra. Isso leva mais ou menos uma semana para acontecer, para que você receba o material de fato. No setor industrial, que já tem uma manutenção de estoque devido ao processo da área ter um trabalho contínuo, sem pausas, normalmente as fábricas trabalham em turnos de 24 horas. Nesse setor, as compras elas possuem um planejamento mensal, porque você tem que estar sempre comprando. E existe um setor dentro da fábrica que chama planejamento e controle de produção. Ele que vai dar as demandas para o setor de compra. Então, toma-se cuidado para não transformar aquelas compras em grandes estoques. Ou seja, o dinheiro parado, né, em estocagem, ele pode se tornar um prejuízo para a organização. Então, tem que haver um padrão desses estoques. Ocorrem, senhores, muitas vezes, algumas mudanças bruscas na economia. E, por exemplo, a nossa apostila ela traz um exemplo interessante, que é o exemplo do apagão de 2001, em que as taxas no Brasil foram elevadas e os produtos, os IPIs, as taxas de IPI, ISS, essas taxas foram todas elevadas. Naquela época ficou muito difícil as empresas obterem a lucratividade. Porém, as empresas que tinham um setor de compra bem estruturado tiveram um papel fundamental, porque essas empresas conseguiram fazer boas cotações, conseguiram comprar sempre dos fornecedores que tinham o melhor preço a oferecer e conseguiram, por fim, ter melhor lucratividade que as outras. Então, naquela época, nós tivemos muitas empresas que vieram à falência pela falta de uma organização desse setor de compras, de uma organização bem estruturada desse setor de compras. Uma forma de utilizar esse setor de compras a seu favor é trabalhando com processos de licitação. É um método de compra excelente. Como que funciona? Normalmente você edita uma publicação, você faz um edital, perdão com a troca de palavras, mas você faz uma publicação, um edital, especificando aquilo que você deseja adquirir, e você coloca a característica, a qualidade mínima que precisa ser atendida e lança esse edital público para que as empresas possam concorrer, apresentar suas cartas de venda e você escolher entre elas. É uma forma de você deixar justo, né? Você apresentar transparência no processo de compra e também acessar novos fornecedores, uma vez que essas publicações elas têm grande exposição e acabam atingindo um mercado muito amplo. Então, você acaba trazendo ali para dentro da organização. Ao finalizar o processo de licitação, pessoal, a empresa vencedora ela emite uma ordem de compra ao fornecedor, contendo a solicitação dos materiais, como quantidade, os preços já negociados, o prazo de entrega e dos pagamentos, e a empresa compradora, por sua vez,
tem como finalidade acompanhar a chegada desse material, conferir ele quando ele chegar, ver se é isso mesmo que ela adquiriu, e em caso negativo, devolver, explicar por quê, né? E depois estocar aqueles que ela ficou. Pessoal, o processo de compras e globalização. Pessoal, é importante dizer que esse processo de globalização, em que hoje a gente tem tecnologia à vontade e que a linguagem que a gente utiliza é mesmo a internet, o departamento de compra não fica de fora. O departamento de compra ele ganhou muita inovação e ficou cada vez mais fácil para que os compradores consigam acessá-lo. Hoje você tem sistemas, né, o EDI, por exemplo, como eu já falei para vocês, que oferece online, em tempo real, o tempo inteiro, as especificações e as normas de compras de grandes quantidades na internet o tempo inteiro. Então, eu vou citar para vocês aqui o exemplo do Pão de Açúcar, que possui um EDI, que é bastante interessante. Por meio do e-commerce, né, que é o comércio eletrônico, você consegue os dados dos clientes, você consegue verificar a transparência desses clientes e você consegue chegar até um procedimento de compra. Você consegue chegar até um procedimento de venda, no caso do Pão de Açúcar, né? Então, como é que funciona lá? Você entra na página do Pão de Açúcar, o grupo disponibiliza pelo meio do EDI, que é o Electronic Data Interchange, utiliza-se, entra no meio do EDI, entra no grupo, disponibiliza por meio do EDI, que é o Electronic Data Interchange, informações como o código do fornecedor, o número do EDI e a senha. Em seguida, aparece a ordem de compra do cliente, com a programação e entrega, em que terá que ser realizado um agendamento com a central. Nem é necessário você entrar todos os dias. O grupo ele emite um e-mail para vários setores interligados a eles, avisando que há um pedido para ser retirado. E tem mais, o fornecedor também envia a nota fiscal de venda via rede, para que o grupo tenha certeza que aquele pedido está em condições de ser recebido. Caso os procedimentos não aconteçam, de acordo com o que foi combinado, né, o pedido é automaticamente cancelado. Então, assim, você tem um processo que ele entra no sistema, faz a requisição de compra, quem vende já passa eletronicamente as informações e os acordos para quem está comprando, e se o produto recebido não for aquilo que foi combinado, ou se as informações que vierem não for do jeito que foi combinado, já cancela ali o produto e ele pode iniciar uma nova compra. Então, todos os procedimentos que foram combinados ali no EDI, ele consegue dar um passo a passo para dar segurança para esse comprador. Todo esse processo de comunicação ocorre sem nenhum envio de papel, só digital. Então, elimina uma série de papeladas, série de burocracia. Então, surge uma pergunta, qual que é o papel do vendedor? O fornecedor continua tendo o seu vendedor normalmente, para acompanhar o abastecimento da loja, como se fosse um promotor de vendas? Bem, na falta de alguns itens, é importante fazer essas negociações para o aumento do volume de compras. Importante colocar um promotor ali de vendas, a pessoa que é o representante da organização, para visitar esses clientes, não é verdade? Então, por mais que você tenha o EDI, por mais que você tenha um sistema passo a passo para que o cliente tenha conforto e segurança para adquirir um produto, com todas as informações respeitando o código de consumo, respeitando as leis de consumo do Brasil inteiro e do mundo inteiro, é importante a presença ou contato físico. Porque você manda o vendedor lá, que ele tem condições de ter a velha lábia, né? O velho poder de convencimento com aquele comprador. Então, pessoal, a globalização hoje ela traz isso, ela traz tecnologia, ela traz velocidade e segurança. E cada vez mais também trazendo confortos ambientais, que é o caso de diminuir várias burocracias aí e tornar o processo cada vez mais rápido. Bem, para finalizar esse capítulo, a gente trabalha, essa parte do capítulo, perdão, a gente vai trabalhar ética no departamento de compras.
Pessoal, é muito natural que muitos fornecedores, vendedores, dêem um brindezinho para quem está comprando. Mas é importante que a gente saiba diferenciar o que é um brinde, né? Um brinde normal, e um suborno. Então, a gente está falando aqui que existe uma linha tênue em relação a isso. E a organização, ela precisa ter uma lei, inclusive que venha dar punições para aquele comprador que não estiver sendo ético. Porque ele pode prejudicar a compra de um bom produto, né, de qualidade, porque ele recebeu de repente ali uma comissão, entre aspas, né, para fazer a aquisição daquele produto. Então, eu infelizmente já presenciei uma situação, isso acontece muito no governo, no sistema público, em que um diretor de ensino foi assediado por um representante de uma editora de livros para adquirir o material didático dos alunos do ensino fundamental de uma cidade de aproximadamente 300 mil habitantes. Então, ele foi assediado e ofertaram para eles, para vocês terem uma ideia, uma caminhonete Hilux 0. Só para vocês terem ideia do valor que era essa transação, né? Graças a Deus, esse diretor de ensino era ético e ele não se vendeu, né? Então, ele recusou e colocou os próprios diretores de cada escola para fazer uma votação para escolherem qual seria o material didático a ser adquirido. Infelizmente, esse tipo de cara, né, esse tipo de dirigente público é raro em nosso meio, infelizmente. Mas é dessa maneira que a gente precisa lembrar que a ética e no departamento de compras é extremamente importante e é fundamental para que as empresas consigam manter os seus níveis de qualidade. Beleza? No próximo vídeo a gente fala sobre logística reversa.